Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Sem mais demora, bora pro vídeo. Stonehenge, o misterioso círculo de pedras situado nas planícies de Salisbury, no sul da Inglaterra, há séculos intriga e fascina a humanidade. Quem realmente construiu Stonehenge? Por que aquelas pedras gigantescas foram erguidas com tanto esforço, em uma época em que as ferramentas eram rudimentares e a força humana era o principal motor das grandes construções? Para compreender quem construiu Stonehenge, precisamos embarcar em uma viagem profunda pela história, mitos, arqueologia e cultura da Grã-Bretanha pré-histórica. As pedras de Stonehenge não surgiram do nada. O local onde elas repousam hoje já era sagrado para povos antigos muito antes das famosas pedras serem erguidas. Evidências arqueológicas mostram que, há cerca de 8.000 anos, caçadores-coletores já frequentavam a região, marcando o solo com grandes postes de madeira. Mas foi por volta de 3.200 a.C. que Stonehenge começou a tomar forma, ainda de maneira modesta. Um grande círculo escavado no solo, chamado de Enge, com valas e montes de terra. Ali provavelmente já ocorriam cerimônias, rituais e celebrações ligadas ao ciclo da vida, da morte e da natureza. A construção das pedras monumentais, no entanto, só teve início entre 2.500 e 1.000 a.C., quando as chamadas Pedras Azuis, de cerca de 4 toneladas cada uma, foram transportadas de Preseli Hills, no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de distância. O feito é impressionante. Sem rodas, sem animais de tração, sem máquinas, homens e mulheres moveram essas pedras por rios, vales e colinas, usando trenós, rolos de madeira e talvez barcos rudimentares. Mais tarde, as pedras Sarsen, ainda maiores e pesando até 25 toneladas, foram trazidas de Marlborough Downs, a 30 quilômetros do local. Mas quem eram essas pessoas capazes de tal façanha? Por muito tempo, lendas e mitos tentaram responder a essa pergunta. Na Idade Média, acreditava-se que Stonehenge era obra do mago Merlin, que teria usado seus poderes para trazer as pedras da Irlanda, erguendo-as em honra aos nobres mortos em batalha. Outros diziam que gigantes haviam construído o círculo de pedras, tamanha era a grandiosidade da estrutura. No entanto, com o avanço da arqueologia, tornou-se claro que Stonehenge não era obra de magia ou de seres míticos, mas sim de sociedades humanas altamente organizadas e engenhosas. Hoje, sabemos que Stonehenge foi construído por diferentes grupos de povos neolíticos e da Idade do Bronze, ao longo de várias gerações. Não se tratava de uma única civilização, mas sim de comunidades que, ao longo de séculos, colaboraram, planejaram e trabalharam juntas. Esses povos eram agricultores, pastores, construtores e artesãos, que viviam em vilarejos espalhados pelo sul da Inglaterra. Apesar de não deixarem registros escritos, suas ferramentas de pedra, ossos e madeira, suas casas circulares de barro e palha, seus objetos de cerâmica e suas tumbas monumentais nos falam de uma sociedade complexa, com crenças profundas e laços comunitários fortes. As evidências arqueológicas mostram que a construção de Stonehenge era cuidadosamente planejada. O alinhamento das pedras com o nascer e o pôr do sol, nos solstícios de verão e inverno, revela um conhecimento avançado de astronomia e dos ciclos naturais. Isso sugere que Stonehenge tinha um papel central nas celebrações religiosas, marcando o tempo e os rituais ligados à fertilidade da terra, à passagem das estações e à memória dos antepassados. Não era apenas um monumento de pedra, mas um centro espiritual, um símbolo da união entre o céu e a terra. A logística envolvida na construção de Stonehenge também impressiona. Para mover as pedras Sarsen, estima-se que centenas de pessoas trabalharam juntas, usando alavancas, cordas trançadas de fibras naturais, trenós de madeira lubrificados com gordura animal e trilhas cuidadosamente preparadas. As pedras eram escavadas no solo, eretas com uso de rampas e preenchidas com pedras menores para garantir estabilidade. O entalhe de encaixes e saliências nas pedras, para formar os famosos lintéis horizontais, mostra um domínio técnico surpreendente, um verdadeiro testemunho da engenhosidade dos construtores. Além disso, as recentes descobertas arqueológicas em Durrington Walls, a poucos quilômetros de Stonehenge, revelaram vestígios de uma vila que, acredita-se, abrigava os construtores durante os períodos intensos de trabalho. Ali, restos de casas circulares, ferramentas, ossos de animais e objetos do cotidiano sugerem que milhares de pessoas se reuniam sazonalmente para colaborar na construção e participar de festas comunitárias. O projeto de Stonehenge, portanto,
não era apenas um esforço arquitetônico, mas também social, capaz de unir diferentes tribos e famílias em torno de um objetivo comum. A análise dos ossos humanos encontrados em Stonehenge e arredores também lança luz sobre quem eram esses construtores. Estudos de DNA e isótopos mostram que muitos dos enterrados ali vieram de regiões distantes, inclusive do país de Gales, sugerindo uma rede de contatos e migração surpreendentemente ampla para a época. Isso reforça a ideia de que Stonehenge era um ponto de encontro, um lugar sagrado que atraía pessoas de diversas origens para rituais de cura, celebração e reverência aos mortos. O significado espiritual de Stonehenge para os povos antigos ainda é objeto de debate entre arqueólogos e estudiosos. Alguns sugerem que o monumento era um grande observatório astronômico, usado para prever eclipses, estações e eventos celestes. Outros defendem que Stonehenge era um local de cura, onde as pedras especiais traziam poderes místicos. Há também quem veja ali um cemitério sagrado dos líderes e guerreiros mais importantes, um símbolo de poder e continuidade entre gerações. O que é certo é que construir Stonehenge exigiu muito mais do que força bruta. Foi necessário conhecimento, planejamento, trabalho em equipe e uma visão de mundo que colocava a comunidade e o sagrado no centro da vida. Os construtores de Stonehenge dominavam a arte da organização social, mobilizavam recursos, mantinham laços de cooperação e tinham fé em algo maior que si mesmos. Eles legaram à posteridade um dos maiores símbolos da capacidade humana de sonhar, planejar e realizar o impossível. Com o passar dos milênios, Stonehenge continuou a fascinar. Durante a Idade do Bronze, novas pedras foram adicionadas e túmulos importantes foram erguidos por toda a planície de Salisbury. Com a chegada de povos celtas, já na Idade do Ferro, a região ganhou novos significados, e Stonehenge passou a ser associado aos druidas, sacerdotes das antigas religiões bretãs. Mesmo após a invasão romana e a cristianização da Inglaterra, o monumento nunca perdeu seu mistério, servindo de inspiração para gerações de poetas, artistas e buscadores espirituais. Hoje, Stonehenge é patrimônio mundial da humanidade, visitado por milhões de pessoas todos os anos. Cientistas continuam a decifrar seus segredos, usando técnicas modernas, como escavações controladas, análises químicas e imagens aéreas. Mas talvez a maior lição deixada pelos construtores de Stonehenge seja de que grandes obras são fruto da união, da persistência e do respeito à natureza e ao mistério da existência. Assim, ao perguntar quem realmente construiu Stonehenge, a resposta não está em nomes individuais, reis ou magos, mas sim em um povo anônimo, coletivo, resiliente e visionário. Foram homens, mulheres, jovens e anciãos que, movidos por crenças profundas, pela necessidade de se conectar ao cosmos e honrar seus mortos, ergueram as pedras como um elo entre o passado e o futuro. Stonehenge é, acima de tudo, um testemunho da humanidade em busca de sentido, transcendência e pertencimento. Por trás de cada bloco de pedra, de cada alinhamento solar, de cada ossada sepultada, está a história de uma civilização que, mesmo sem escrita, deixou sua marca indelével no tempo e na paisagem. Eles nos desafiam a imaginar como seria viver em um mundo onde a observação das estrelas e a celebração dos ciclos da natureza eram essenciais para a sobrevivência e o entendimento do nosso lugar no universo. Stonehenge também nos ensina sobre a importância da colaboração. Poucas construções humanas exigiram tanto esforço coletivo quanto esse círculo de pedras. Cada pedra conta uma história de cooperação, de partilha de conhecimentos, de superação de desafios materiais e espirituais. Ao longo das gerações, cada indivíduo envolvido na obra, seja transportando uma pedra, esculpindo um encaixe ou preparando alimentos para os trabalhadores, contribuiu para um legado comum. O legado de Stonehenge transcende sua função original, seja ela qual for. Hoje, ele permanece como símbolo da busca humana pelo sagrado, pela ordem e pela beleza. Ele nos lembra que, mesmo com todas as limitações técnicas do passado, a criatividade, a organização e o espírito comunitário podem realizar feitos extraordinários. Em resumo, Stonehenge foi construído por povos neolíticos e da Idade do Bronze que habitavam a região da Grã-Bretanha há mais de 4.000 anos. Esses construtores anônimos, sem reis ou imperadores conhecidos, deixaram uma obra que desafia o tempo e a compreensão. Usando métodos simples, mas eficazes, e um profundo senso de propósito, eles ergueram uma das maiores maravilhas da pré-história.
A verdadeira identidade dos construtores de Stonehenge está, portanto, inscrita nas próprias pedras. É a identidade de um povo em comunhão com a terra, com o céu, com os ciclos da vida e da morte. É o testemunho de uma humanidade capaz de transformar sonhos em realidade, de unir forças em busca do bem comum e de criar monumentos que atravessam milênios, inspirando gerações a perguntar, admirar e buscar respostas para os grandes mistérios da existência. Stonehenge permanece silencioso sob o céu aberto, atravessando eras, testemunhando o passar das civilizações. E enquanto admiramos sua grandiosidade, nos curvamos diante da engenhosidade e da coragem daqueles que, há milhares de anos, ousaram desafiar o impossível, marcando para sempre a paisagem e a memória da humanidade. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.